Salve rapaziada, Murilo do Futuro aqui passando no meio de um temporal que tá tendo lá fora, só pra reforçar aquele recado ali pra vocês. Esse mês aqui, o mês inteiro de fevereiro, nesse canal de mangá, vou estar fazendo alguns reposts, alguns compilados de alguns vídeos que eu já fiz lá há um tempo muito distante, lá no canal principal. Eu tô fazendo isso porque eu tô com alguns problemas e eu não tô conseguindo parar pra gravar pra esse canal. Então, pra não deixar vocês sem vídeo, e também porque eu sei que tem muita gente nova que não viu os vídeos antigos, estou fazendo repost, tá? Só pra vocês ficarem cientes. Peço perdão, é só esse mês, tá foda as coisas aqui, mas vai melhorar. Em março a gente já volta, mano, com tudo, com conteúdo novo, com séries finalizadas, igual a gente tava fazendo antes, beleza? Amo muito vocês. Ah, e só um detalhe, por favor, hype o vídeo se você puder, irmão, deixa um likezinho. E outra, bati no microfone. E outra, saiu vídeo novo lá no canal principal e é o vídeo mais diabólico que eu já gravei, tá? Então se você quiser ver, clica aqui no link da descrição que vai me ajudar demais. Valeu? Um beijo, galerinha, e aproveitem o vídeo. Finalmente chegou o grande dia da gente falar dessa obra de arte. Depois de muito tempo, eu me senti na obrigação de tirar esse gosto amargo que Judica deixou pra gente. Eu sei o quanto vocês gostam de uma obra que envolve vingança, um personagem bom, bem escrito, uma obra com um bom enredo, com umas coisas criativas, sabe? Que realmente cativa a gente na hora de ler. E não me entendam mal, eu sei que Judica no Rokunin até um certo ponto foi assim, mas agora a gente tá vendo como que o mangá tá de verdade, e realmente tá ficando uma merda. Por isso hoje eu venho exclusivamente pra recompensar vocês. A obra-prima que eu tô trazendo pra vocês hoje é do mesmo criador de nada mais nada menos do que Chainsaw Man. Tem o seu suspense na medida certa, muita ação, personagens memoráveis e é claro, como você tá no canal do Mu, também tem muita bizarrice, e vocês vão ver isso logo no primeiro capítulo. Mas o principal de tudo é que essa obra ela tem uma finalidade, o criador não pensou somente em ganhar dinheiro. E eu te garanto, isso aqui vai te prender do início ao fim. Então agora, meus queridos, chega de enrolação, se ajeita, se prepara, pega uma pipoquinha, um suquinho e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de Fire Punch. A história começa no meio de uma nevasca gigantesca. Ali a gente vê a nossa dupla de protagonistas. O Agni, que é o irmão mais velho, e a Luna, que é a irmãzinha mais nova. Apenas duas crianças que já não aguentam mais ficar em pé, até que a cena corta e do nada, simplesmente, nos mostra o Agni tendo o seu braço cortado pela sua própria irmã. Sim, a gente começou leve aqui, mas logo em seguida a gente vê o braço dele se regenerando. A história desse mundo é que uma bruxa de gelo, literalmente congelou o mundo inteiro, restando somente a fome, o caos e a loucura. E a nossa dupla de protagonistas moram numa vilazinha pequena. E o que a gente está presenciando é o Agni cortando várias vezes o próprio braço para literalmente conseguir entregar um pouco de comida para as pessoas que moram lá. E sim, eu sei o quanto isso é mórbido, mas se eles não fizessem isso, todos da vila já teriam ido de Cristo. Então, meio que é justificável. A gente fica sabendo melhor sobre isso na cena seguinte, onde mostram os irmãos chegando na casa de uma senhora e entregando o braço do Agni para ela comer. Ali aquela senhora agradece muito e fala que se não fosse por eles, a aldeia já não existiria mais. Ou seja, tanto a irmãzinha quanto o irmão têm esse poder de regeneração. A diferença é que do Agni ela é bem mais avançada e a da Luna ela é bem mais lenta e mais fraca. E esse tipo de superpoder aqui na obra é chamado de milagre. Depois dos irmãos entregarem os pedaços de carne para as pessoas da aldeia, sobrou somente um velho, que se chama Bana. E no caminho para casa dele, a Luna se mostra bem preocupada com seu irmão, falando que sempre é ele que corta as partes do corpo e que ela também pode fazer isso para ajudar ele. Porém, é claro que ele não permite. Até que eles chegam na casa do Bana e veem que o velho já se foi. Ele se foi justamente porque ele era o único que se recusava a comer carne humana. E a gente vê o quanto esse momento afetou o nosso protagonista, porque ele acaba chorando muito e se sentindo culpado por conta disso também. Porém, a sua irmã acalma ele e lembra que a culpa disso tudo é dessa bruxa de gelo, e não dele. Ela que congelou o mundo e levou tudo que eles tinham, inclusive os seus pais. E tudo que ela pede pro Agni é pra ele não ir embora, porque ele foi tudo o que restou pra ela. Mais tarde naquele dia, mostra os irmãos chegando em casa e fazendo uma sopinha com a carne do Agni. E não precisa me falar, eu sei o quanto isso é esquisito e bizarro. Mas eu acredito que essas cenas do início e essa ênfase deles comerem carne humana é principalmente pro autor mostrar pra gente o quanto tá em falta qualquer tipo de alimento ali naquela aldeia. Então depois deles se deliciarem com a carne do Agni, eles vão deitar e o Agni começa a contar um pouco pra irmãzinha dele como era o mundo antes de ser totalmente congelado, porque o protagonista, ele ainda viveu essa transição, tá ligado? Ele era muito pequeno quando tudo isso aconteceu, mas ele lembra claramente
claramente como é que era andar na grama, pegar um sol, mergulhar num lago. E contar isso pra irmã dele é reconfortante pra ele e também dá um pingo de esperança pra ela. Então começa um clima bem sentimental entre os dois. A Luna pergunta pro Agni se o mundo ficar quente de novo, se ele veria o mundo com ela, se eles andariam por essas paisagens lindas que ele tanto fala. Ele promete, então tá um clima muito lindo, até que simplesmente a Luna vira pra ele e pergunta: "Você quer fazer um bebê comigo?" Nesse momento eu comecei a me questionar, que porra! E eu sei que provavelmente o seu sinalzinho de coisa ruim deve estar apitando, falando: "Meu Deus, essa obra deve ser uma bosta", mas confia em mim, ela não é. Por mais que esse início seja um pouco tendencioso, eu te garanto que essa obra é realmente uma obra-prima. Calma. Obviamente o Agni fica em choque falando: "O que você tá falando, seu idiota? Sai de perto de mim." E ela fica: "Não, eu te amo, irmão. Por favor." Enfim, vamos sair dessa cena bizarra. No dia seguinte, nos mostra a galera da vila fazendo uma cerimônia pra se despedir do Bana, o velho que se foi. Ali a gente consegue entender o quanto pra eles essa parte de ir embora, de realmente morrer, é algo que eles não querem de jeito nenhum, por mais que eles vivam num literal inferno. O chefe deles, que meio que criou a nossa dupla de protagonistas, fala pra eles que a única coisa na vida que eles não podem aceitar é a morte. E aquela primeira cena que a gente viu no começo do mangá dos irmãos andando na neve e desmaiando foi quando eles estavam chegando nessa aldeia. Esse chefe meio que resgatou eles e usou todos os seus últimos recursos pra salvar a vida deles, mesmo sem saber se eles tinham algum poder ou alguma coisa parecida, mas sim porque eles já eram velhos. Essa aldeia é composta somente por senhores, e ele meio que se sentiu na obrigação de garantir o futuro deles. E todo esse clima bonitinho e sentimental é interrompido na hora quando o Agni vê um avião. Esse avião, assim que chega na aldeia, nos mostra um exército saindo dele. O Agni então chega bem preocupado, perguntando pra eles o que eles estavam fazendo naquela aldeia. E é nesse momento que o líder deles, ou o sargento, o Doma, se apresenta. Esse é um exército de uma cidade que se chama Berhendorg. E o Doma explica que eles tiveram uma batalha próxima ali daquela redondeza e acabaram achando essa aldeia, mas que eles não foram pra lá pra fazer algum mal pras pessoas, e sim pra pegar alguns recursos que eles vão precisar pra poder voltar pra cidade, mas fala que o Agni pode ficar tranquilo porque eles vão ser recompensados também. E diz que caso eles queiram, eles também vão ser bem aceitos na cidade de Berhendorg. O Doma explica que o exército tá reunindo jovens pra conseguir criar um grande poder militar. O objetivo deles é fazer o mundo ser como era antes, enfrentar essa bruxa de gelo e, é claro, também pegar vários escravos, que é desse jeito que eles fazem as coisas. E então o nosso protagonista obviamente se recusa a ir, falando pra eles saírem daquela aldeia, que ele prefere continuar morando ali no gelo e no frio e meio que no caos, ao invés de ir pra aquela cidade com esse cara que vive fazendo os outros de escravo. O Doma nem se lamenta muito, fala que o Agni é meio teimoso e fala que vai embora de lá com o exército dele. O problema de verdade acaba acontecendo quando um dos seus homens informa que eles entraram em todas as casas pra procurar comida, e lá eles encontraram carne humana. E pela expressão que o Doma faz, você tem certeza que isso vai dar merda. O Doma diz que as pessoas daquela aldeia não são consideradas humanas. Então ele entra no seu helicóptero e fala que suas chamas não apagarão até que todo mundo vá de Cristo. E simplesmente queima tudo e todos daquela aldeia. Só pra você ter uma noção, esse poder de fogo do Doma é como se fosse o Amaterasu em Naruto, onde aquele fogo não para de queimar por nada. E quem se dá muito mal no meio disso tudo é a nossa dupla de protagonistas, porque, lembrem, eles têm aquele super poder de ficar se regenerando. E é aí que finalmente começa a sacada do nosso mangá. O poder de fogo do Doma, ele era tão sinistro que literalmente transformava em questão de segundos o corpo da galera em cinzas. Porém, como eu já disse, o corpo do Agni ficava se regenerando e ele continuava sentindo toda a dor. E a dor era tamanha que chegou a um ponto que ele acreditou que a única forma dele se livrar disso era realmente dele permitindo o corpo dele parar de se regenerar e acabar com a própria vida. Porém, isso acaba não acontecendo porque a Luna, a irmãzinha dele, aparece e ele vê o estado que ela tá. E tudo que a Luna pede pra ele é pra ele viver. Nesse momento, o Agni ele começa a ver tudo que eles viveram e tudo que eles poderiam viver juntos. E inclusive tem uma cena bem esquisita onde tem ele segurando um bebê. Eu espero que não seja isso que eu tô imaginando, por favor. Mas foi nesse momento, com essa única palavra que saiu da boca da sua irmã, que ele entendeu o que ele definitivamente precisava fazer. O Doma não poderia simplesmente sair disso impune, não seria justo isso acontecer. E irmão, o que o nosso protagonista sofreu é brincadeira, só pra vocês terem uma noção. No primeiro ano dele pegando fogo, ele só conseguia gritar e agonizar de dor. Mesmo nevando, ventando, nada fazia aquele fogo apagar. No terceiro ano, ele conseguiu se levantar e andar um pouco, enquanto cuspia sangue e mordia a própria língua pra fazer ele sentir um pouco menos de dor. Já no quinto ano, irmão, só pra você entender, 5 anos seguidos, sofrendo cada dia, sem parar por um segundo. Ele disse que meio que o cérebro tava se acostumando com a dor, que ele conseguia se locomover um pouco
pouco mais facilmente, mas ainda não conseguia respirar direito. E finalmente, no 8º ano, ele conseguiu tirar as chamas que estavam na cara dele e passar pro corpo. E conseguia controlar a sua regeneração. E pela primeira vez em muito tempo, ele conseguiu finalmente respirar direito. A cena corta então e nos mostra um grupo de pessoas que foi capturado por aquele exército. Lá alguns soldados estão conversando no caminhão, falando sobre o que eles vão fazer com cada um. E lá eles explicam que as mulheres bonitas eles vão pegar e vão vender para homens ricos da cidade. As mulheres feias vão servir somente para procriar e os homens farão parte do exército. Eis então que um dos soldados, o mais desgraçado possível, pede pro caminhão parar, que ele vai fazer um xixizinho e vai demorar pouco tempo. A parada é que ele mija literalmente em frente à cela onde estão as prisioneiras. E ele fala que ele quer pegar alguma ruivinha ali pra ele. Ali também ele pergunta pros prisioneiros se tem alguém ali que tem um superpoder, se tem alguém superdotado. Não é quem tem um pau grande. E a única resposta que a gente tem é de uma mãe preocupada com seu filho criança, pedindo um pouco de água pra ele, porque senão ele não vai resistir mais. E é aí que nos é mostrado o poder daquele soldado. Ele simplesmente consegue fazer vidro do nada. E ele faz um copo, só que ele não coloca água, ele mija e obriga a criança a beber, falando que aquilo é uma bênção de Deus. E sim, meio que sem escolha, a mãe dá aquilo pra criança beber, enquanto os outros soldados ficam rindo de toda aquela situação. Porém, no meio dos prisioneiros, uma garotinha parece ser a mais incomodada com toda aquela situação, o que chama, infelizmente, a atenção daquele soldado. E ele diz que ele detesta as pessoas que não sabem o lugar delas, e que ela também vai ser executada. Então eles simplesmente fazem uma fila onde um por um vai tomando um tiro na cabeça. É uma cena completamente cruel e assustadora, onde a garota vai perdendo a esperança pouco a pouco, até que simplesmente não sobra mais ninguém e só tem ela. E a única coisa que resta pra essa garota é rezar. Eis então que os soldados acabam hesitando, porque lá no fundo parece que tem alguém vindo. Alguém que sabia muito bem o quão ruim era viver naquele mundo congelado, onde no meio daquele gelo todo, o povo pedia por fogo. Uma pequena chama de esperança. E, irmão, simplesmente o nosso protagonista agarra aquele cara e começa a carregar todo o corpo dele. E pode ter certeza, esse cara vai fazer de tudo, literalmente de tudo, pra concluir a sua vingança. Você pode esperar ótimas reviravoltas, vilões muito bizarros aqui, e um protagonista que definitivamente vai se tornar um dos seus favoritos. Imagina comigo, você consegue sentir o seu corpo sendo completamente devorado pelas chamas, carne queimando, os ossos em brasa, e essa dor, ela nunca acaba. Um fogo que vai consumir você pra sempre, enquanto tudo que você ama vira cinzas, inclusive a sua irmãzinha mais nova. E é exatamente por isso que o nosso protagonista Agni passa nessa obra. Um garoto que foi a esperança do lugar onde ele morava. Pelo fato do mundo estar completamente congelado e tomado pelo caos, o Agni ele tinha um incrível poder de se regenerar, então ele conseguia alimentar as pessoas da sua vila para que eles não morressem de fome. Sim, com a própria carne, tanto ele quanto a sua irmã. Mas como a gente pode ver, a vida deles foi completamente destruída por um cara que tacou fogo na vila inteira. Um fogo que nunca vai parar de queimar, e o Agni ao mesmo tempo nunca vai parar de se regenerar. Essa é uma história de vingança completamente diferente de tudo que você já viu, completamente sombria e brutal. Mas antes de começar o vídeo, eu só queria pedir pra você hypar o vídeo, que isso me ajuda demais. Deixar o seu like, se inscrever no canal, se ajeita, se prepara, pega uma pipoquinha, um suquinho e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Fire Punch. O episódio começa num flashback nos mostrando o Agni e a sua irmãzinha quando eram crianças. Ali, aparentemente, o frio já tinha tomado conta do mundo inteiro. Então estão os dois ali sentados na frente da fogueira, enquanto começa um diálogo muito esquisito com o pai deles, onde ele pergunta de uma forma extremamente pretensiosa se as crianças sentem frio. A Luna responde que não, e o Agni responde que ele menos ainda. Então o pai deles fala que isso é muito bom e que os dois serão o combustível daquela família. Um tempo se passou, e a gente viu que aquilo que o pai tinha falado realmente se concretizou. Agora o Agni e sua irmãzinha já tem cerca de 11, 12 anos de idade, estão ali na pré-adolescência. E eles são prisioneiros de uns caras muito, mas muito doentes. A gente não sabe ao certo o quanto tempo eles estão ali, mas eles estão servindo como comida e também como combustível. É um cenário, uma situação completamente infernal. A cada momento eles estão tendo a parte do corpo cortada. Por mais que se regenere, eles sentem toda a dor e é muito doloroso. E nessa cena agora a gente consegue perceber isso um pouco melhor, porque o cara tá prestes a cortar o braço da Luna, né, que é a irmãzinha mais nova, e quando ele corta, ele não consegue cortar de uma vez. Ele erra a primeira, ela já sente mais dor, então ele vai de novo e ela sente mais dor. A faca tá um pouco cega. Mano,
é um negócio horrível, é literalmente viver no inferno. E pra você que viu o primeiro episódio, você sabe que a regeneração dela é mais fraca e mais lenta do que a do Agni. Então o Agni sempre pede pra ele ir no lugar dela. Depois daquilo, a gente descobre que esses mesmos caras também transformaram a mãe e o pai da Agni em combustível. Até que então, naquela mesma noite, aquele cara completamente nojento surge lá. O Agni fala: meu Deus, mas já tá na hora de dormir, pelo amor de Deus, dá um descanso pra gente. Ele manda o Agni calar a boca, coloca aquele passarinho de merda dele pra fora e manda a Luna chupar. O Agni, obviamente, não querendo deixar que aquela situação aconteça, tenta interferir, tenta falar alguma coisa, implora pro cara e ele começa a apanhar muito, mas ele é espancado. E a Luna também, infelizmente, apanha muito pra esse cara enquanto ele tenta forçar aquele ato nojento dele. E então, quando ele tá prestes a conseguir realizar aquele ato, o Agni, ele simplesmente quebra o braço dele, dá uma fratura exposta ali, um bagulho horroroso, o braço dele volta pro lugar, ele pega aquele machado na hora e crava na cabeça daquele maluco pra impedir que a irmã dele passasse por essa coisa horrível. Porém, por mais que ele tenha conseguido apagar aquele cara, a situação deles ainda tá muito ruim. Então o Agni, ele infelizmente vai ter que cortar tanto a mão quanto a perna da irmãzinha dele de novo pra eles conseguirem fugir daquele local o mais rápido possível. E depois dessa cena completamente dolorosa, a gente volta pros tempos atuais, onde o Agni tá queimando um cara na ponte. O final daquela ponte, ela tá sendo completamente protegida pelos soldados de Berendorg. E eles não estão deixando ninguém passar, a menos que você ofereça álcool ou comida. Porém, se você for mulher, a situação é ainda pior, porque além de você ter que oferecer álcool ou comida, você precisa ser violada antes de entrar. Sim, esse mundo é completamente doente, mas o que mais me assusta é o quanto isso condiz com a nossa realidade. E quem tá passando essas informações pra ele foram pessoas que foram salvas pelo Agni, só que ele não queria salvar ninguém. Ele não fez isso por uma causa nobre, ele não quis realmente ajudar as pessoas, ele só tá ali única e exclusivamente para completar a vingança dele. Ele tá tirando a vida de cada um daquela desgraça daquela cidade. E por mais que ele fale isso abertamente para as pessoas, elas meio que ignoram esse fato e começam a venerar ele como se ele fosse Deus. E sim, meus amigos, guarda essa informação porque isso é um dos temas principais dessa obra. Trocando de cena, a gente vê uma criança segurando a mão de um cadáver completamente carbonizado. Essa criança se chama Sam e por mais que não pareça, é um menino. E desde que o nosso querido protagonista salvou essa criança, ela vem seguindo ele a cada passo que ele dá. Ele é um menino muito altruísta, ele é completamente diferente do nosso protagonista. Ele ama o mundo, ele ama as pessoas, ele vive se apresentando trilhões de vezes, pergunta qual é a comida favorita do Agni, o Agni fala que não tem nenhuma, ele fala que é batata doce, que ele ama doce, que ele ama açúcar, ele fala que ama açúcar pelo menos umas 15 vezes nesse capítulo. Porém o nosso protagonista, ele não entende o porquê que aquela criança fica seguindo ele a cada passo, e o Sam explica que é porque quando ele estava prestes a perder a vida, ele pediu pra Deus salvá-lo, e foi nesse momento que o Agni apareceu. Ou seja, na visão do Sam e na visão da grande maioria das pessoas, o Agni é o escolhido divino. E para algumas pessoas ele até realmente é Deus. E é sempre bom deixar muito claro que o Agni ele desmente isso, falando que ele não quer salvar as pessoas. Ele não tá ali para ser um salvador, ele tá ali simplesmente por vingança. Mas ninguém, de novo, ninguém escuta ele. É aquela fé cega, sabe? E no meio desse diálogo dos dois, o Agni pede pra criança se afastar, falando que ele pode se queimar, que ele não quer esse moleque por perto, só que a criança explica que se ele se afastar agora, ele muito provavelmente vai perder a vida, porque o Agni, ele é a única fonte de calor que esse moleque tem. Lembrando, o mundo é coberto por neve o tempo inteiro. Então ele pede muito pro Agni continuar deixando ele seguir, porque ele é a única chance daquele moleque sobreviver. E também numa tentativa um pouco desesperada, ele fala pro Agni que se ele permitir, ele vai entregar um tesouro pro Agni, que é a açúcar do bolso dele. Porém também na cena seguinte, a gente vê que soldados de Berendorg estão observando o Agni e a criança do outro lado da ponte. A cidade já tá num completo alerta porque o Agni vem passando e destruindo todos os homens do Doma, aquele desgraçado que botou fogo na aldeia dele. E então um dos soldados fala pra eles seguirem o Agni até acharem uma brecha e o momento exato de atacar. E eles não vão atacar o Agni logo de cara, eles vão atacar a criança. E eles deixam bem explícito que eles vão se divertir com a criança. Sim, doentio, eu sei disso, eu sei disso. A cena então corta de novo e já está à noite. A nevasca tá muito mais forte e aquela criança tá andando o dia inteiro atrás daquela tocha humana. Ele não tá se alimentando, ele não tá bebendo água, ele é só uma criança, ele não aguenta mais o corpo dele em pé, até que ele cai no chão. E enquanto ele desmaia, a gente descobre que a história dessa criança é que ele tinha sido expulso da vila onde ele morava pelo irmão dele, que é mais velho, onde ele falou com todas as palavras que ele era uma criança preguiçosa, que ele era muito pequeno e que não valia a pena alimentar ele. E como a comida tá muito difícil de ser encontrada, eles mandaram o moleque embora. Abre aspas, simplesmente porque ele é muito preguiçoso. E sabe qual é a parte mais trágica disso tudo? É
é que a criança não sabe nem o que significa essa palavra. Mano, me deixou triste, eu não vou mentir. O Sam, depois disso, ele acorda chorando e ele sente um calor ali em volta. Sim, o Agni não abandonou a criança como eu achei que ele abandonaria. Depois que a criança toma consciência de novo, eles veem um edifício totalmente quebrado ali de madeira perto deles. E ele pede pro Agni colocar o fogo dele ali naquele edifício pra ele ficar perto ali e conseguir se esquentar, porque tá muito frio naquela noite. Só que o Agni fala que o fogo que tá no corpo dele é muito perigoso e manda o moleque dar o jeito dele. E é nesse momento que a gente vê que o Sam também é uma pessoa abençoada, ele também tem poderes. É um poder muito mais fraco que o do Agni, muito mais mesmo. Ele solta um pouquinho de choque talvez, mas ele precisa se concentrar muito e é um choque meio que insignificante. Mas aquilo consegue ser bom o bastante pra soltar uma faísca e colocar fogo. O Agni então fica meio que impaciente ali do lado da criança enquanto ela monta ali a sua fogueira, deita ali no seu saco de dormir. A criança agradece de novo o Agni por ter salvado a vida dela e o Agni fala que ele não tá salvando a vida dela, que ele não quer salvar, ele pouco se importa se a pessoa vai perder a vida ou se vai continuar viva. Ele não quer saber de ninguém. Porém, é nesse momento que a criança afirma que ele definitivamente não vai perder a vida, porque se ele morrer, ele vai acabar esquecendo das pessoas mais importantes da vida dele e também do açúcar. Não, é sério, o açúcar é muito importante. Ele fala 2 vezes do açúcar e fala uma vez só do irmão mais velho dele. E a gente vê que o nosso protagonista, ele até tenta não se importar, mas ele também tem um coração, ele ainda é um ser humano, tá ligado? Ele não é uma casca vazia. Então ele fala, bom, quando o sol nascer, irmão, eu vou embora, e aí você se vira do seu jeito, beleza? Beleza. E aí o mangá nos mostra que o Agni, ainda assim, depois de passar por tudo isso, já se passaram anos, tá? Que ele tá pegando fogo direto todos os dias, sem descansar nenhuma vez. Chega um momento que se ele não deixa a cabeça dele ocupada, ele sente toda aquela dor, porque lembrando, ele se regenera, mas ele ainda sente dor, irmão. E a única coisa que faz essa dor passar é ele lembrar do Doma, o maldito que ele precisa matar e vingar a irmãzinha mais nova dele. Porém, enquanto o Agni tá no chão agonizando de dor e sangrando pela boca, a gente vê que ele toma um tiro na cabeça. Sim, os soldados de Berendorg estão ali. E depois disso, esse bando de homem doente, eles partem de uma forma obcecada pra cima do garoto, falando que eles vão se divertir com ele, e eles fazem literalmente uma fila. Porém, nesse momento tem um detalhe que eles deixaram passar. Eles não sabem qual é o poder do Agni. Eles achavam que era poder de fogo, mas como eu já disse, é o poder de se regenerar. Então ele levanta e queima um por um. E enquanto ele vai tirando a vida de cada um, o Agni ele percebe que quanto mais ele bate nas pessoas, mais ele vai atrás dessa sua vingança, menos dor no corpo dele ele sente. Porém, o cara que estava liderando esse bando, um dos mais doentes, acaba pegando a criança como refém. E é nesse momento que a história esfrega na sua cara que a gente não tá vendo uma história de um herói, a história de alguém que vai salvar muitas pessoas, que vai mudar, que tem um coração muito puro, nada disso. O cara já tá completamente entregue, ele não tá nem aí pra criança, e fala que isso não afeta ele. Então o cara tá prestes a atirar na criança. Porém o Sam, ele acaba se salvando sozinho, usando os poderes dele e fazendo com que o cara acabe atirando na neve, o que causa uma grande nevasca. Naquele momento, o Sam já tinha aceitado a sua morte, e ele só pede pro Agni continuar vivendo com as suas lembranças e trazendo esperança pras pessoas. E depois de toda a neve cair, a gente vê que o nosso protagonista, ele ainda tá muito dividido. Ele tenta de tudo pra achar aquele garoto, e por sorte ele acaba encontrando. O Agni acredita 100% que aquilo foi sorte, mas o garoto, por conta do seu passado, e aí que a gente vê que na verdade a aldeia não expulsou ele porque tipo, ele é muito pequeno, ele vai ser um desperdício. Não expulsou ele por isso. Eles expulsaram o garoto porque era a única chance dele sobreviver. As pessoas da aldeia onde ele morava começaram a pegar uma praga, tanto o irmão dele, quanto o padre de lá, quanto uma senhorinha que ele era muito fã. Todos eles começaram a sofrer da mesma doença, que ia corroendo o corpo deles e com o tempo levaria até a morte. Então, com a esperança do Sam realmente amadurecer e conseguir cuidar dele mesmo nesse mundo completamente caótico, eles expulsaram ele da aldeia, porque lá não teria mais nada pra ele. O que eles não esperavam é que o Sam tava ouvindo toda essa conversa, então ele sabia o motivo pelo qual ele estava sendo meio que expulso da aldeia. E como o próprio irmão dele falou, por um milagre, o Sam, ele não pegou essa doença. Então aqui, desse mesmo jeito que o Agni acha que foi sorte, o Sam, na verdade, acha que foi um milagre e que, de novo, o nosso protagonista é um enviado de Deus. Bom, a cena corta nos mostra já no dia seguinte de manhã, os dois andando seguindo o caminho novamente, até que o Sam, ele precisa parar pra fazer um xixi. Ele para, faz um xixi, só que o xixi dele, irmão, é muito demorado. Ele mija e mija e mija. Assim, parece que ele tá segurando o xixi há 10 anos. E ele mesmo comenta isso, que acha que nunca mais vai fazer xixi na vida, porque não vai precisar. Só que quando ele termina, ele olha pro lado
E o Agni simplesmente sumiu. E a gente vê o Agni correndo pelas neves, porque ele não quer mais ficar do lado dessa criança. Ele não quer isso, ele não quer proteger as pessoas, ele não quer salvar ninguém. Ele só quer a vingança dele, tá ligado? Então ele tá igual teu pai fugindo de você. Só que dessa vez ele é o próprio cigarro. O Sam então, ele tenta seguir meio que perdido, tentando achar algum caminho pela neve, até que ele acha como se fosse um buraquinho. Ele pensa que foi por ali que o Agni saiu correndo. Ele acha que a neve foi derretendo enquanto ele passava, então por isso que formou esse lugar um pouco mais fundo. Ele começa a seguir aquilo até chegar de frente com uma garota num jet ski. O nome dela é Judah, e ela sabe que se aquele garoto continuar ali naquela neve sozinho, ele não vai aguentar por muito tempo. Então ela manda o garoto subir ali no jet ski, né, na motocicleta dela, e fala que ela vai ajudar aquele garoto a achar a sua família. E aí o Sam começa de novo daquela forma bem humorada dele, a fazer trilhões de perguntas, se apresenta, fala o nome dele 1000 vezes, fala que gosta de açúcar, de batata doce. Mano, esse garoto é um amor. Até que lá na frente, no finalzinho do caminho, eles percebem alguma coisa pegando fogo, ou seja, é o Agni. O Sam desce muito feliz pra falar com o Agni, falando: ei cara, eu te achei. O Agni deve estar de saco cheio, só que a gente vê a cabeça do Agni caindo no chão. E quem cortou a cabeça dele foi essa mulher. O fogo dele começa a se alastrar pro braço dela, e ela percebe que esse fogo é do Doma, ou seja, que esse fogo nunca vai parar de queimar e que daqui a pouco vai tomar conta do corpo dela inteiro. Então ela simplesmente arranca o próprio braço, e a gente vê um novo braço nascendo ali em cima. Na sequência, surgem diversos soldados ali em volta para pegar o Agni. Aquilo tudo era um plano completamente bem arquitetado, aparentemente por essa garota que se chama Judah. O problema é que agora ela sabe exatamente qual é o poder do Agni e manda um dos caras ficar atirando toda hora na cabeça dele para atrasar toda a regeneração do garoto. E no meio dessa situação absurda, com essa garota completamente misteriosa, o nosso protagonista não podendo se regenerar e a criança correndo muito perigo, porque a gente já viu como é que são esses soldados de Berendorg e o que eles gostam de fazer com garotinhos daquela idade, tudo que passa na nossa cabeça é como o Agni vai sair dessa situação. E é isso que a gente vai ver no próximo capítulo de Fire Punch. Esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Galera, essa obra tá só no começo, as coisas mais sinistras e mais bizarras vão acontecer ainda um pouco mais pra frente. Então, assim, deixa aqui nos comentários, fala aqui o que você achou desse capítulo novo. Desculpa um pouquinho a minha voz, desculpa um pouquinho a minha animação, né, porque, assim, eu tô doente, eu não tô podendo falar muito alto, tô com muita dor de cabeça, minha garganta tá uma merda. Então, eu espero que o vídeo tenha ficado minimamente agradável. Não esquece também de passar lá no canal secundário, que é muito importante e me ajuda muito a continuar nessa plataforma. Valeu? Um beijo, galerinha. Amo muito vocês. E lembre-se, sejam gentis. E o resto, mano? Toma a dancinha do pai aqui, ó. Toma, filho. Aqui, ó. Ó, dedo por dedo, ó. Ó, tá maluco. Esquece. O resto aqui se for. Dá um beijinho aqui, dá.